Existe uma diferença gritante entre falar bonito e ser ouvido de verdade, entre saber muitas palavras e saber sustentar uma presença. Tem gente que fala pouco e domina a sala inteira, e tem gente que fala demais e ninguém leva a sério. E não é falta de conteúdo, é falta de postura na comunicação. As pessoas acreditam que se comunicar bem é saber explicar tudo. Usar palavras difíceis, construir frases perfeitas, mas na real, quem domina qualquer assunto não é quem entrega mais informação, é quem transmite confiança mesmo no silêncio. Porque a comunicação não começa na boca, ela começa na forma como você se posiciona no mundo. E eu demorei muito para entender isso. Teve uma época em que eu explicava demais, eu justificava demais, sabe? Eu achava que se eu fosse muito clara, muito detalhista, muito solícita, as pessoas finalmente iam me levar a sério. Mas quanto mais eu tentava provar que eu sabia, menos autoridade eu transmitia. Era como se eu estivesse pedindo permissão para existir na conversa. E aí teve um dia específico em que marcou essa virada para mim. Eu estava numa reunião simples, assim, nada demais, e tinha uma garota lá que falava pouquíssimo. Ela não interrompia, não competia por espaço. Quando eu perguntava algo, ela respondia em poucas frases, direta, sem excesso, sem nervosismo, sem explicação que ninguém pediu, sabe? E todo mundo escutava, todo mundo respeitava, todo mundo dava atenção. Eu percebi na hora que não era sobre o que ela falava, era como ela ocupava o espaço quando falava. Ali eu entendi uma coisa que mudou assim completamente a minha forma de me comunicar. Quem domina o assunto não demonstra ansiedade para ser entendido. E a chave está exatamente aqui. Controle interno antes de qualquer palavra. Pessoas seguras, elas não falam para convencer, elas falam porque sabem. E pessoas inseguras, elas falam para serem aprovadas. Elas querem aceitação antes mesmo de terminar a frase. Quem domina qualquer assunto não tenta ganhar a conversa. Ele conduz, não tenta impressionar, ele sustenta. E sustentar é diferente de disputar. Você percebe isso claramente quando observa alguém que realmente tem autoridade. A pessoa ela não acelera o tempo todo, ela não se atropela nas frases, ela não pede desculpa por existir, ela fala no ritmo assim que mostra naturalidade. E tranquilidade é um dos maiores sinais de domínio que existe. Quem se explica demais transmite insegurança. Quem pede validação transmite dúvida. A comunicação poderosa, ela é limpa, ela é enxuta, ela é direta, sem exceção de emoção, sabe, vazando pelas suas palavras. E não, isso não te deixa fria ou coisa do tipo, te deixa mais sólida. Outro ponto que muda tudo e quase ninguém fala sobre isso é o silêncio. Pessoas poderosas, elas não têm medo de pausa, elas não se apavoram com o vácuo, elas deixam o silêncio trabalhar ao favor delas. Silêncio bem usado cria uma tensão, cria respeito, cria atenção. Quando você fala assim sem parar desesperada, você dá tempo para o outro absorver o que você disse, você acaba se atropelando nas palavras, como eu fiz aqui agora. Quando você solta uma frase e sustenta o silêncio, você obriga o ambiente a se ajustar ao seu ritmo. E isso é a comunicação de alto nível. E aqui entra outra virada importante. Você não precisa saber tudo para se comunicar como quem domina tudo. Você precisa saber como se posicionar diante de quem sabe. A construção é interna e a postura ela é externa. Você começa a dominar quando para de diminuir o que você sabe só porque ainda não chegou onde você quer. E olha só, quem sempre se coloca como um aprendiz eterno nunca é visto como uma referência. Humildade não é se diminuir, humildade é reconhecer que sempre há mais a aprender sem pisar no seu próprio valor. E agora entra a parte prática da virada, a tal chave que muda tudo na sua comunicação. A chave para se comunicar como quem domina qualquer assunto, ela é simples, mas exige maturidade, presença no que você diz. Presença é quando você fala sem pedir aprovação no olhar do outro. Presença é quando você sustenta uma frase mesmo se alguém discordar. Presença é quando você não volta atrás só porque alguém discordou ou para evitar um conflito, sabe? Presença é quando você não se explica além do que foi perguntado. Quem domina sabe que não precisa convencer o tempo todo. A verdade se sustenta sozinha quando é dita com firmeza. E aqui vai um erro que te enfraquece sem você perceber. Usar a comunicação como defesa. Defesa de rejeição, defesa de julgamento, defesa de abandono. Toda vez que você fala para se proteger, você perde força. Toda vez que você fala para se posicionar, você ganha respeito. A maioria das pessoas fala para ser aceita. As pessoas
De presença, elas falam para ser claras. Pessoas que dominam qualquer assunto escolhem bem quando vão falar. Elas não entram em toda discussão. Elas não gastam energia provando o ponto para quem não quer ouvir. Elas escolhem batalhas porque sabem que energia também comunica. Quando você fala pouco e bem, o seu som ele pesa mais no ambiente. Quem fala o tempo todo vira ruído. Isso se aplica em relacionamentos, amizades, trabalho, tudo. A pessoa que sabe se comunicar com presença, ela nunca precisa levantar a voz para ser ouvida. Ela nunca precisa se explicar 1000 vezes. Nunca precisa se justificar emocionalmente. Ela se posiciona. E isso, assim, basta. E depois que eu entendi isso, tudo mudou na minha forma de me comunicar. Eu parei de atropelar as minhas falas, parei de preencher silêncio por nervosismo, parei de me justificar por escolhas simples, sabe? Parei de explicar sentimentos para quem não queria entender. E olha, o efeito foi imediato. As pessoas começaram a me ouvir mais, me interromper menos, me respeitar mais, me procurar mais para opinar. Não porque eu fiquei mais esperta, mas porque eu fiquei mais inteira no que eu dizia. Se você quer começar a construir isso agora, sem teorias demais, começa assim. Diminui o ritmo da fala. Responda somente o que foi perguntado. Não antecipe defesas. Não se desculpe por ter opinião. Não explique mais do que o necessário. Você não precisa dominar o mundo. Você só precisa dominar a si mesmo na hora de se comunicar. E tem um detalhe emocional aqui que quase ninguém conecta com a comunicação, mas assim que muda tudo. Quem tem medo de ser rejeitada nunca vai se comunicar com poder, porque toda fala vai vir carregada de ansiedade. A virada acontece quando você aceita isso de verdade. Nem todo mundo precisa concordar com você, nem todo mundo precisa gostar de você. A sua função não é ser agradável, a sua função é ser verdadeira com postura. Quando você entende isso, a sua comunicação ela muda sem esforço. Você fala sem tremor, você olha sem desviar, você responde sem excesso, você se comunica sem agressividade. E essa comunicação é raríssima, porque isso chama tanta atenção quanto alguém que sabe se comunicar de verdade. Então, se você quer dominar qualquer assunto, quando abre a boca, não foque no conteúdo. Foque na energia por trás do que você diz. Porque as pessoas, elas não reagem apenas às suas palavras, elas reagem ao estado interno que sustenta essas palavras. E quando você passa a fazer isso, algo curioso acontece. Você começa a ser tratado como referência, mesmo antes de se sentir como uma, porque o mundo lhe respeita a postura antes de respeitar currículo. Essa é a chave real, silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa.